Então, beleza, vamos começar. Meu nome é Zeno Rocha, para quem não me conhece. Hoje a gente vai falar sobre como fugir do feijão com arroz usando Canvas, SVG e WebGL. É basicamente falar sobre HTML5, só que voltado mais para as APIs gráficas. Então, beleza. Quem não me conhece, meu nome é Zeno Rocha. Esse é o meu Twitter. Feedbacks são sempre muito bem-vindos. Hoje eu trabalho na Liferay como Front-End Engineer. Eu já trabalhei na Petrobras e saí agora há pouco da Globo. E hoje eu estou lá. Para quem não conhece, é uma empresa norte-americana que está no Brasil já há algum tempo. E eles desenvolvem um CMS voltado para Enterprise, para construção de portais. Bom, essa palestra está online. Então está aqui o link para quem quiser acompanhar os slides. Então, já que eu vou fazer uma palestra sobre HTML5, nada melhor do que fazer os slides em HTML5. Então está lá para quem quiser acompanhar. E o código-fonte está no GitHub, caso alguém tenha interesse em ver como que é feito os exemplos no decorrer dela. Então, beleza. Hoje, HTML5 é isso, né? A gente chega e a cada dia vê um exemplo diferente. Alguma pessoa mandando um link falando assim, nossa, olha isso daqui, feito em Canvas, um joguinho super incrível, uma animação super legal em CSS3. Mas assim, vamos voltar um pouquinho atrás. Quem lembra do KD? Pô, o KD era clássico, né? E o Ball? Nossa, que beleza. Pouco link, né? Tem pouco link, eu acho. Assim, mas uma coisa que eu não entendo é a seguinte. A gente não está mais nos anos 90, mas por que os desenvolvedores continuam fazendo sites como se estivessem? Aquela coisa quadrada, aquela coisa chata. É claro, eu não vou conseguir fazer milhões de animações num portal como a Globo, óbvio. Mas por que fazer sites chatos, sites igual esse? Ou esse? Pô, isso aqui tem 10, 15 anos atrás e não é muito diferente do que a gente vê hoje, não é verdade? Sei lá, em vários portais. Então, beleza, hoje a gente vai falar sobre HTML5, mas vamos tentar nivelar o que é isso, né? Para mim, HTML5 é um termo guarda-chuva, é um termo que contempla várias tecnologias, que são, primeiro, as novas tags de HTML, header, footer, blá, blá, blá. Quem aqui é front-end, desenvolvedor front-end? Beleza. Alguns de vocês talvez já estejam familiarizados com essas tags. Animações em CSS3, os estilos, várias coisas novas com relação à estilização, e as APIs JavaScript, que dão comportamento e tudo mais para os sites. Eu vou começar falando sobre uma delas. Primeiro, SVG. O que é SVG? A sigla já diz, gráfico vetorial escalável. Ele é exatamente o oposto de um bitmap, porque ele não fica lidando com pixels e linhas. Quer dizer, ele não lida com pixels, mas ele lida com um conjunto de linhas e curvas. E a sintaxe é tranquila, é bem no estilo de XML, que a gente já está acostumado com HTML. Abre uma tag, define os atributos, o valor dos atributos. Aqui eu estou criando um SVG e depois criando um ciclo. Falando ali qual vai ser a posição X, qual vai ser a posição Y, o raio e a cor de preenchimento. Mas tem várias formas já pré-definidas no SVG. Tem o ciclo, tem o retângulo, todos aqueles que eu já falei. Como que eu defino um ciclo? Abre o SVG, começa a definir um ciclo. X, Y, raio, cor de preenchimento, altura, largura, como eu defino uma elipse, como eu defino um polígono. Várias formas. Então, assim, para quem ainda não ficou claro o que exatamente é SVG, para a gente fazer esses desenhos. Imagina uma página como essa. Se isso daqui fosse bitmap, com o que a gente está acostumado, se eu começasse a dar um zoom, o que ia acontecer? Ia começar a ver tudo pixelado, né? Mas aqui, por ser um SVG, não. Esse negócio é um negócio gigantesco e que eu posso aproximar, que não vai perder a qualidade. Opa. Consigo ver aqueles mesmos detalhes. Bom, gostei, quero mexer com SVG. Bibliotecas que podem te ajudar. A primeira delas é a Raphael.js, que é super popular entre os desenvolvedores. Inclusive tem um exemplo mostrando. Aqui é um daqueles caras que não tem nada para fazer e fala assim, ah, beleza.
Ao invés de sair no final de semana, eu vou criar um joguinho, tipo CS, um labirinto. E também um excelente recurso para aprender é o blog do Maljor, que, não sei, Maljor é um nome super reconhecido na área, ele tem vários livros escritos. Inclusive está escrevendo um livro de SVG, mas tem um blog lá falando só sobre esse assunto. Outra coisa, Canvas. A menina dos olhos para todo desenvolvedor. Qualquer coisa que a gente vê em Canvas é uou! Então, Canvas, o que é Canvas? Ele é a renderização de gráfico via script. Se eu pudesse deixar falar o que é, eu diria que é 99% JavaScript, 1% HTML. Então a galera fala assim, HTML5 é incrível, mas um cara que é bom em HTML5, ele é muito bom em JavaScript, é basicamente isso. Porque é tudo baseado em API de JavaScript. Beleza, quero definir um canvas. Defino ele no HTML, do jeito que a gente sabe, só troco o nome da tag, altura, largura, e busco ele no JavaScript. Só que toda a mágica, todos os métodos de desenho acontecem no contexto. Então, beleza, peguei o canvas, depois pego o contexto, que nesse caso é o 2D. E ele tem várias formas simples, como FillRect para desenhar um retângulo, para desenhar o traçado de um retângulo, para limpar o retângulo. A Vera, como funciona? Defino o canvas no HTML, pego ele no JavaScript, pego o contexto 2D e começo. Aqui eu estou criando um quadrado que vai ser preenchido com cor branca, que é o código hexadecimal, FFF. E são 4 parâmetros. X, então começa aqui, esse é o canvas, esse quadrado quadriculado. X, Y, então ele vai vir para cá, o laser não está ajudando nada, né? Largura e altura, mesma coisa para fazer o do stroke. E é muito mais do que só fazer formas. Você pode definir linhas e caminhos, como definir um arco, definir um retângulo. Mas vamos ver como faz de verdade. Beleza, desenhei esse rosto. Como que eu faço para desenhar ele? Primeiro, estou usando aquele método de retângulo para criar a cabeça. Beleza, criei. Mesma coisa para fazer o olho esquerdo e o olho direito, mas para desenhar a boca de uma outra forma. Eu pego esse Move Tool, que é como se fosse um lápis, que eu pego ele e jogo até aquela posição, X e Y, 50X e 180Y, e depois com o Line Tool eu desenho isso como se fosse uma caneta. E beleza, depois eu aplico o método de Stroke para fazer o desenho realmente, porque até lá nada aconteceu. Quero desenhar um rosto desses, agora redondinho, como eu faço? Primeiro, defino um arco, que aqui o arco ele é definido com radianos e não com graus, então é π vezes 2, para quem lembra lá de geometria, aquela coisa. Beleza, para fazer o olho, para fazer a boca também é um arco, só que é um arco em 180, é metade do arco, né? Não 360 graus, mas só 180. Para definir o olho esquerdo e o direito, mesma coisa, e depois aplico o método de desenho. Tá, só que isso é tudo muito chato, né? Eu não vou ficar desenhando tudo só via código e tudo mais. Talvez sim, mas vamos ver como fica isso animado. Então eu preparei um exemplo, que é um joguinho aqui. Ainda bem que dá pra ver a cobra. Então um joguinho de Snake que você vai... O problema de fazer jogo é que você acaba se viciando nele. Sério. Beleza, morri. E aqui não tem nenhuma magia, nada demais. É só pegar aquela base que a gente viu. Então, aquele método de retângulo, desenho o retângulo. Aquele método de arco para desenhar a bolinha. O método do Line Tool para fazer o Move Tool e o Line Tool para desenhar a cobra. E aí algoritmo de detecção de colisão. Para ver se bati na parede ou bati na própria cobra. Tem toda essa questão. Como funciona a animação? A animação é basicamente redesenhar alguma coisa numa velocidade tão rápida que você não consegue perceber. Você movimenta alguma coisa numa velocidade muito rápida, que o olho humano não consegue identificar. Então, para fazer isso,
quem conhece JavaScript deve estar acostumado com esse método setInterval, que ele fica chamando uma função depois de determinado tempo. Então, defino quantos frames por segundo vai ser e começo a animar. Tudo que aqueles métodos de desenho vão ficar dentro daquele setInterval. E depois eu vou dando acréscimo às variáveis e tudo mais. Só que setInterval é um método do passado. Assim. Tem uma nova API, que é a Request Animation Frame, que faz o seguinte. Se você está rodando uma animação numa aba do browser, no Chrome, por exemplo, e você move para outra aba, aquele processo que está na outra aba não vai ficar rodando e fazendo, consumindo memória do meu computador e acabando com a minha bateria. Ele vai parar, vai congelar, e quando eu voltar para aquela aba, dar o foco de novo, ele vai funcionar. Então é muito mais performance. Então tem um site assim, eu estava lá com os meus amigos lá da faculdade, a gente tinha nossos blogs pessoais, sabe aqueles que a gente fica querendo escrever e tal, falando conteúdo técnico, para ajudar as pessoas mesmo. E a gente falou, vamos fazer um site então, vamos fazer um blog, mas tem que postar sempre, não tem essa de ficar sem postar. E aí a gente fez esse blog, que é só um agregador de outros blogs. E eu gosto de falar dele porque ele tem algumas coisas bem interessantes assim, em termos de código. Todo esse gradiente é feito com CSS3. E cada uma daquelas bolhas ali para fazer simular o efeito da cerveja é uma div que era um quadrado que a gente colocou border radius no CSS e diminuiu a opacidade. E deixou randômica por aí. Só que a gente falou, beleza, aposta. O que é aposta? Se você perder, não postar, você vai ter que pagar um engradado de cerveja para os seus amigos. A gente bebeu muito por conta disso. E depois a gente fez esse efeito aqui para fazer a onda. E pode parecer muito complexo fazer e tal, mas no fim é tudo matemática. Por exemplo, tem a curva de Bézier, que é um método para fazer curva de Bézier no JavaScript, usando essa API de Canvas, que depois eu faço uma função de seno, cosseno para fazer a onda, e vou definindo ali a curva de Bézier para fazer um efeito legal. Tem método para isso, para fazer esses caminhos complexos que eles chamam. Um outro projeto que eu gosto muito é o Worms. O Worms, para quem não conhece, é um projeto que está hoje na galeria do Chrome Experiments, que é a galeria dos projetos mais legais de HTML5 da Google. E também foi feito lá enquanto a gente estava na faculdade, durante aquelas aulas chatas que vocês conhecem bem de informática. Falamos, vamos fazer um negócio legal, vamos brincar com HTML5. Pô, é muito legal, assim, cada uma dessas partículas, elas se movimentam nesse canvas, que é todo esse quadrado, correto? E aí eu tenho imagens pré-definidas, mas eu também posso subir outras imagens para lá. E aí eu leio os bytes das imagens para ver se o bichinho vai se comportar indo ali naquela imagem ou não. E eu posso começar a brincar aqui também, trocando a cor, diminuindo o rastro, aumentando o rastro, deixando frenético. Nossa, vai lançar Batman. Putz, preciso muito ver esse filme. Então, assim, muita coisa legal que dá para fazer, assim, é só ter a criatividade. É claro que você pensa e fala assim, aqueles métodos chatos ali que ele está falando, desenhar quadrado, desenhar retângulo, desenhar linha. Mas isso é a base, esse é o fundamento para poder fazer algo desse tipo. Se você não conhece quais métodos você pode usar para evoluir, você não vai conseguir. Beleza, adorei, Canvas é incrível mesmo, quero aprender, como que eu faço? Tem a Create.js, que é uma biblioteca... é interessante falar dela porque ela está acoplada ao Flash CS6. Então, não sei se vocês abriram lá aquele programa chato e antiquado, mas hoje ele faz... Você consegue fazer aquelas animações de timeline no Flash e exportar para JavaScript. Toda essa exportação é feita com a Create.js, que é uma suite que englobam várias libraries como a ISO, Twin.js, Sound.js, Perload.js. Você pode fazer várias coisas legais com isso. Tem o Box 2D Web, que
também é uma biblioteca que era do Flash e foi portada para o JavaScript. Faz coisas legais também. Imagina, quero fazer alguma coisa com física. Vai implementar isso daqui na mão. Que eu quero ver. Gravidade e tal, são várias contas ultra complexas que essa library ajuda muito. Mas muita gente tem dificuldade de entender qual a diferença entre Canvas e SVG. Primeira coisa delas, a SVG escala, obviamente, que é o que a gente tinha falado. Hoje, cada vez mais, dispositivos como o iPad vão lá e lançam um negócio que tem maior quantidade de pixels. Então, se você abre alguma coisa hoje com o iPad de retina, você vai ver tudo craquelado, algumas das imagens não vão estar numa resolução boa. Então, SVG escala, então você pode colocar num dispositivo assim ou num dispositivo assim que vai continuar com a mesma qualidade. Só que Canvas é muito mais performático que SVG. Eu não conseguiria fazer o Worm só com SVG, porque ele seria muito lento, é muito tempo de processamento. Então, para você lidar com animação e manipulação de muito elemento no DOM, Canvas é a melhor alternativa. Mas o SVG, ele é muito mais acessível e é muito bom para SEO. Então, como são tags, lembra que a gente define a tag, define o atributo, define o valor? Quando eu tenho um texto, por exemplo, eu consigo colocar na tag. Então, o Google vai conseguir indexar isso. Basicamente, não é uma regra geral, mas é uma dica. Vai fazer jogos, vai manipular muita coisa, vai de Canvas, gráficos, sabe aqueles dashboards de sistema, vai de SVG. E aí tem um projeto bem legal que é o Dive into HTML5, que é um livro escrito por esse Mike Pilgrim, que é um livro muito bom. Eu estava lendo e tal, e ele colocou a maioria do acervo desse livro na internet, mas deu um dia que ele deu uma louca. Ele falou, vou abandonar a internet. E ele abandonou a internet. Deletou e-mail, deletou site, todos os sites que ele tinha com os livros, ele matou. Mas a gente conseguiu recuperar e tal, a comunidade de uma maneira geral. E agora a gente está traduzindo esse projeto. Está próximo ao fim, faltam 3 capítulos, mas quem quiser ajudar vai ser muito bem-vindo. Está lá no GitHub, aqui está o URL. WebGL. O WebGL é foda. Por quê? Pela primeira vez, 3D no browser. Mas sem aquela baboseira de Java Applet, aquelas coisas chatas e horríveis. A diferença do WebGL é que o processamento é direto na GPU. Então é muito mais rápido, porque é direto na placa de vídeo. E ele usa Canvas, só que com outro contexto. Então, beleza, estou lá no meu HTML, defino o elemento Canvas. Beleza, pego ele com JavaScript, pego o contexto, que antes era 2D para Canvas, mas para WebGL eu experimento o WebGL. Aí, para mexer com WebGL, você vai precisar saber também de shaders. Shaders são pequenos programas que eles te dizem onde desenhar e o que desenhar. Eles são escritos nessa linguagem, GLSL. Só que isso pode dar um bom trabalho. Shaders é uma coisa chata, você vai muito a fundo, é muito baixo nível. Se você é daqueles que gosta de baixo nível, boa sorte. Mas, se não, dá uma olhada nesse cara, Three.js. Para dar uma amostra do que o Three.js e o WebGL, como maneira geral, é possível fazer. Isso é JavaScript, sério, JavaScript, eu não acredito. Se eu clicar aqui com o botão direito, com certeza vai aparecer Flash, né? Vamos lá. Ah, não apareceu. Isso é muito incrível. Todos os detalhes aqui, o corte da barba do cara. É claro, o cara não desenhou isso com um código. Ele não chegou e falou assim, não, vou começar a desenhar todo esse rosto. Você consegue ir num programa como o Blender ou 3D Studio Max e exportar elementos desenhados nesses programas e depois renderizar no browser. Beleza, Three.js, quero dar uma olhada, como que faz, quero aprender. Primeiro, crie um WebGL render, coloco ele no DOM, atribua um estilo e uou! Não tem nada por enquanto, não é tão simples assim. Ele fica melhor, pronto. Então, você vai criar uma câmera, aqui usando esse método Perspective Camera,
Depois eu monto a cena com um cubo, vou colocar um cubo ali naquela cena que antes estava em branco. E depois eu preciso renderizar a cena a partir da câmera. E aí a gente tem isso. Beleza. Então isso é 3D. Imagina que tem uma câmera aqui realmente. Que eu defino. Tá, mas isso continua sendo chato, é só um quadrado, né? Como que a gente move isso? Usando aquele Request Animation Frame que eu falei anteriormente. Então eu tenho uma função de animação que vai ficar girando a câmera num círculo e depois eu fico atualizando aquele valor toda hora, incrementando para dar o efeito de animação, uma velocidade muito rápida que você não consegue perceber a movimentação. Então a gente já tem alguma coisa assim. Então tá aqui a câmera circundando esse elemento. Funciona assim basicamente. Eu fiz um demo lá no meu blog para mostrar isso. Não abri aqui, é isso? Não. Putz, tô sem internet, eu não vou conseguir abrir. Foi mal. Mas tem esse demo, que é muito legal. Novamente, meu, isso é JavaScript, não acredito, sério. Isso é incrível, assim, você poder fazer isso. Opa, foi mal. Não sou tão bom motorista. E novamente, tem muita coisa que o cara criou desse projeto num código na mão e tal, mas sei lá, ele não criou todo esse reflexo no carro usando só JavaScript, né? Ele fez um modelo lá no programinha de 3D dele e depois importou para cá. Beleza, Tree.js é muito legal, quero aprender como faz. Dá uma olhada nesse Learning Tree, é um excelente recurso para aprender isso. Mas aí você me pergunta, e o suporte disso tudo? Como funciona no Internet Explorer 6? Ah, beleza, legal, funciona no teu Mac aí, rodando a última versão do Chrome. Mas e no Internet Explorer 6? Tá, é complicada essa situação, mas vamos lá. Por exemplo, quero começar a mexer com Canvas. Tem um site que é muito bom, chamado HTML5 Please, que você fala qual feature do HTML5 você quer usar, e ele vai te falar assim, olha, pode usar, cuidado que não vai funcionar nesse browser, usa, mas usa com fallback, olha essa biblioteca que pode te ajudar a renderizar isso no Internet Explorer, é um bom lugar. Mas assim, você vai ter que detectar se o browser tem determinada feature ou não. E para detectar, o Modernizer é uma excelente library para isso. Junto com o Modernizer, e hoje ele está acoplado no projeto do Modernizer, inclusive, tem um YapNope.js. YapNope é muito simples. Você chega e fala assim, eu quero testar a API de geolocation do HTML5. Beleza. O usuário tem suporte? Tem. Então carrega determinado JavaScript. Não tem suporte? Vou mostrar uma outra imagem para ele. Sabe como fica aquele Worms, aquele projeto dos bichinhos lá que eu mostrei para vocês em Internet Explorer? Aparece uma mensagenzinha. Se você não tem suporte, seu browser é uma droga, atualize ele. É claro, nem sempre você pode fazer isso, mas você pode oferecer outros tipos de recursos. Se tem uma animação, deixar uma imagem estática, coisas desse tipo, tem que colocar na balança. Mas dá para fazer funcionar Canvas no Internet Explorer. O Internet tem esse Explorer Canvas, que é uma library para fazer isso funcionar. É claro, não espere a melhor performance do mundo. Fica uma droga, inclusive, fica lento e tal, se você for manipular muita coisa. Mas ele quebra um galho. Tem o Flash Canvas, que emula com Flash. Para SVG tem esse SVG Web. Tem esse Fabric.js, que é um conversor de SVG para Canvas e Canvas para SVG. Tem esse Jab.jl, que emula WebGL com Java, seu WebGL, blá, 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 blá. E tem uma lista gigante de outros polyfills, que são essas bibliotecas que te dão recursos para você conseguir renderizar em outro browser, que estão nesse site, confere lá. E de várias outras features do HTML5. Então, assim, a guerra ainda não acabou, é isso que a gente tem que entender. Beleza, Saddam Hussein já foi, Osama Bin Laden também já foi, Gaddafi faz pouco tempo, mas falta um cara. Falta um cara, e eu preciso de ajuda de vocês pra gente acabar com essa guerra. Então tem um projeto muito legal da Globo,
que é o Salve a Web. Ele incentiva a atualização dos navegadores, então, não sei se vocês já abriram o site da Globo num browser antigo, vai aparecer aquela barrinha assim, seu browser é uma droga, atualize ele. Não com essa mensagem, mas bem que podia ser. E é muito fácil de usar, é só importar um script e que já vai aparecer aquela barrinha para quem tem browser antigo. Mas o que a gente realmente tem que entender é isso daqui. Vamos lá, me sigam. Então a gente tem hoje conteúdo, que são sites, vamos fazer essa analogia. E os dispositivos de consumo, que são os navegadores. Agora, para pensar isso na televisão. A gente tem o conteúdo, que é o filme, a novela, a Carminha, e os dispositivos de consumo, que são as TVs. Os navegadores antigos são como as TVs preto e branco. E os navegadores modernos são como as TVs HD. A TV já resolveu esse problema. Se você parar para pensar, se você abrir lá o National Geographic na sua TV HD, você vai ver tudo com a melhor definição possível de imagem, você vai ver cada um dos detalhes daquela plantinha. Mas se você abrir numa TV preto e branco, você vai ver, você recebe a mensagem, você sabe que aquilo é uma planta, mas você não vê todos os detalhes. A TV já resolveu isso. Mas por quê? Por que os desenvolvedores continuam fazendo isso? Puxando tudo para baixo. Isso é uma coisa que eu não consigo entender. Por que não oferecer a melhor experiência para o cara que tem o melhor dispositivo, ao invés de ficar trazendo tudo para trás e não, vamos fazer um negócio quadrado, porque aí a gente vai conseguir atingir todo mundo. Dá para fazer um negócio legal que atinja todo mundo e de uma forma muito, muito boa. Dá para fazer isso. E no fim é só escolher. Tá aqui, tua zona de conforto. Nossa, hoje já tiveram várias palestras legais. Durante o FISLA inteiro vai ter muita coisa legal que vocês vão ver. E tem um mundo inteiro que vocês podem explorar, que é onde a magia acontece. Eu espero muito que na segunda-feira, lá na outra semana, vocês sentem, aprendam não isso, mas outras coisas, várias coisas, tudo que vocês viram de legal, que é um modo para você sair para onde a mágica acontece. E é isso, valeu.